Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Hoje nós não vamos abrir o baú da memória para contar uma história. Nós vamos falar da história atual, da situação dos espaços ferroviários brasileiros, ou pelo menos da maioria deles, de tantos espaços históricos que aguardam restauração, alguns cuja restauração é possível, está em processo de realização, e outros em que ela está ainda distante e que o risco da ruína ou do completo fim vem antes ou pode vir antes da restauração. Primeiro aviso que eu preciso dar a você que me assiste é que este não é um vídeo técnico. Eu não tenho nenhuma pretensão de vocabulário preciosista, eu não quero falar difícil, eu quero bater um papo com você dentro da minha experiência como pesquisador do mundo ferroviário desde 2004. São 19 anos caminhando entre os trilhos, nos quais eu pude aprender e pesquisar muitas coisas. E é sobre isso que a gente vai conversar. Primeiro ponto é entender que o que eu estou chamando de espaço ferroviário não é só a linha, não é só o leito. Eu não vou entrar na questão do material rodante, vagões, carros e locomotivas, mas eu vou falar do leito, sim, claro, mas também das edificações que compõem a ferrovia. Estações, armazéns, casas de turma e outras que muitas vezes acabam não entrando no pacote de determinados projetos de preservação. Vamos entender como começou essa história lá atrás, lá na origem das ferrovias no Brasil e chegar até os dias de hoje. Primeira coisa, problema histórico, ou na verdade não um problema, mas um fato histórico que leva à imprecisão de saber na mão de quem está ou como começou, nas mãos de quem começaram as ferrovias. A maioria das ferrovias brasileiras foram construídas no século XIX. Claro que, para fins didáticos, como eu sou paulista e pesquiso muito mais as ferrovias paulistas, eu vou enfatizar as ferrovias do meu estado, aqui do estado de São Paulo, mas entenda que o modelo é mais ou menos o mesmo. No século XIX, como você sabe, você estudou história, o Brasil vivia um império, e as ferrovias elas surgem no segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, que vai de 1840 a 1889. Primeira ferrovia inaugurada no Brasil, no Rio de Janeiro, é no ano de 1854, e aqui no meu estado, em São Paulo, em fevereiro de 1867, portanto, ainda dentro do período imperial. E como é que funcionava essa exploração do serviço ferroviário? Na verdade, o Império, o governo imperial, ele fazia a concessão do território a ser explorado pela ferrovia, não da ferrovia em si. A construção da ferrovia era por conta e risco daqueles empresários, investidores, barões do café, que queriam construí-la. Mas eles apresentavam uma proposta de trajeto, de extensão, quilometragem por onde ela ia passar, e se aprovada, se possível, o governo então fazia a cessão deste território. As cessões iniciais tinham aí um prazo de 90 anos em sua maioria, então cessões que venceram na década de 50 do século XX. O problema é que durante estes 90 anos de cessão imperial à exploração ferroviária, muitas das empresas mudaram de donos. Algumas dessas empresas seguiram particulares, mas trocando de proprietários. Algumas foram encampadas pelas províncias e depois estados, então empresas encampadas, por exemplo, pelo estado de São Paulo, mas com administração autônoma. Outras encampadas pela administração federal, agora já republicana. Então, ainda ativas, as ferrovias mudaram muito de mãos. Até o final, até a sua desativação, aí aqui em São Paulo, estavam na mão do Estado. Porém, até chegar à mão do Estado, houve várias passagens, mudanças de companhia, junções, fusões, trocas. Isso já dificultava entender a época em que pé estávamos. Para vocês entenderem, para vocês terem um exemplo bastante simples, companhias como a Paulista ou a Sorocabana, embora administradas autonomamente até 1971, quando surge a FEPASA, já estavam pelo menos 10 anos antes sob responsabilidade financeira do Estado. Então, estas mudanças geram uma dificuldade de entender quem era o dono das ferrovias que operava. Muito bem, aqui no estado de São Paulo acontece o seguinte: as ferrovias que eram concessões ou posse do governo federal foram unificadas em 1957 com a criação da Rede Ferroviária Federal. Não só as daqui de São Paulo, mas como de todo o Brasil. São Paulo era uma das unidades da rede ferroviária e entraram nessa unificação, por exemplo, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí,
que na origem era uma estrada de ferro privada, a chamada inglesa, com investimentos lá do Barão de Mauá no século XIX, depois passa às mãos do Estado, vira São Paulo Rail e vira Santos Jundiaí, depois, nos anos 50, Rede Ferroviária Federal. Além da Santos Jundiaí, outra empresa que não era originária daqui, mas chegava aqui, era a Estrada de Ferro Central do Brasil, também posse do governo, também transformada em Rede Ferroviária Federal, mas antes uma concessão chegava aqui em São Paulo pelos trilhos da Estrada de Ferro do Norte. Então vejam, houve ainda com as ferrovias operacionais, com carga, com passageiro, com fluxo bastante alto e diário de tráfego, mudanças. Muito bem, chegamos então à estatização, Rede Ferroviária Federal 1957, FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., novembro de 1971. E a FEPASA? A FEPASA engloba o quê? A FEPASA engloba cinco empresas ferroviárias. Quais? Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Sorocabana, Estrada de Ferro Araraquara ou Araraquarense e a São Paulo Minas. Estas 5 companhias são encampadas, unificadas e formam a FEPASA em 1971. Só para ficar no exemplo da FEPASA, já foi uma certa confusão quando a FEPASA se formou, porque não havia uma unificação de material rodante, não havia uma unificação de frequência de trens e não havia sequer uma unificação de bitolas. Então, se nós pegarmos das ferrovias que formaram a FEPASA, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, linha tronco, linha principal em bitola larga, distância de 1,60 m entre os trilhos, da mesma maneira que a Estrada de Ferro Araraquara. Porém, Estrada de Ferro Sorocabana, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Estrada de Ferro São Paulo Minas, bitola métrica, bitola de 1 metro. Então você tinha uma única empresa administrando tudo isso, mas lidando com materiais rodantes, traçados, materiais transportados completamente diferentes. Já era muito difícil a unificação operacional. E nas mãos do Estado, a gente sabe, houve vários furos administrativos, monetários, políticos, cabides de empregos, enfim, e a ferrovia foi sucumbindo, foi minguando devagar, sem investimentos pesados, sem manutenção adequada, seja da malha, do material rodante ou das edificações, até que no final dos anos 90, a FEPASA, já em estado completamente deplorável, foi privatizada. Só que mesmo a privatização da FEPASA ou da Rede Ferroviária Federal não foi algo tão simples e tão direto. Tivemos mais uma vez um troca, 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 quero ver trocar. Como assim? Rede Ferroviária Federal, privatizada diretamente pelo governo federal, ok. Isso em 96, né? Se eu não me engano, 96, algumas concessões começando aí em 97. FEPASA. A FEPASA, ela esteve nas mãos do governo do estado de São Paulo até 1998. Só que ela não foi direto para as mãos das empresas privadas que assumiram o tráfego a partir de 99. Na verdade, a FEPASA foi passada para o governo federal como parte do pagamento de uma grande dívida do estado de São Paulo, que envolvia aí o antigo Banco Banespa, e o governo federal privatizou a FEPASA, que foi novamente loteada. A FEPASA não foi privatizada unificada, como era na operação estatal. Empresas diferentes assumiram trechos da FEPASA. Hoje, para vocês terem uma ideia, você tem, operando nos trechos da antiga FEPASA, a Rumo Logística, nos trechos da Larga, e em trechos de métrica você tem, por exemplo, trens da VLI Logística, né? Já foram mais empresas, hoje são essas duas, mas nós já tivemos a LL, Ferrovia Centro-Atlântica, Ferroban e por aí vai. Então, mesmo nas mãos da iniciativa privada, era difícil de saber quem procurar ou quem localizar para, eventualmente, tentar preservar um patrimônio histórico. A partir disso, da privatização, da não operação mais das linhas de passageiros, porque os contratos de privatização desobrigaram a operação de passageiros, as ferrovias se tornam cargueiras. Portanto, as edificações, as estações e armazéns não interessam mais. Eventualmente, uma ou outra estação para que se mantivessem operações, bases, hubs, um ou outro armazém, mas a grande maioria completamente desativado, já que as empresas de logística tinham ali os seus próprios centros de recolha e distribuição, e a ferrovia era apenas e tão somente o meio para levar do ponto A ao ponto B. Dito isso, o que nós temos hoje
mais ou menos 25 anos após as concessões, as privatizações. Em relação ao patrimônio ferroviário, que eu estou chamando aqui de problemas atuais quase atemporais, são problemas que já se arrastam por bastante tempo. Bom, hoje, quem é o dono? Daí nós temos essa divisão. Quem é o dono do leito da exploração do trecho? As concessionárias. É tranquilo. Então, se é um trecho da Rumo, a dona responsável pelo trecho é a Rumo. Se é um trecho MRS, MRS, VLI e por aí vai. Mas e o patrimônio? E as antigas estações? Aí, a gente diz que de bêbado não tem dono, e é mais ou menos a mesma coisa. Elas passaram por posses várias ao longo desses 25 anos. Algumas foram de cara cedidas à prefeitura, outras foram parar na mão do governo do estado, outras foram para o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. E você tem estações cuja documentação, cuja papelada nesse processo de muda para um, muda para outro, joga para aqui, joga para lá, acabou se perdendo. Para vocês terem uma ideia, existe uma estação no município de Brotas, que é Campo Alegre, está em pé a edificação, e em alguns relatórios ela consta como demolida, como inexistente. Quando demolida ela não está, ela está lá. Então houve nessas excessivas transições muita perda de material, muita perda de documentos e por conta disso imprecisão de afinal quem é o dono, além, é claro, de estações que estão em espaço urbano e foram irregularmente ocupadas, ou falando um português bem claro, invadidas. O que acontece já nos anos 2010, quer dizer, chegando a 15, 20 anos após a desativação dos trens de passageiros? Tentou se organizar um pouco, né, transferir para uma única pasta, para um único lugar, essa administração do patrimônio. Até porque isso facilitaria, por exemplo, um processo de restauro. Imagine que eu represento a prefeitura de uma pequena cidade e eu quero restaurar a minha estação. Ah, eu chego no DENIT. Não, aqui essa estação da prefeitura X, ou da cidade X, não está no DENIT. Vai procurar no estado. Aí eu chego no estado, não está no estado, vai procurar no governo federal. Então, ficava aquele ping-pong meio macabro de joga para um lado e para o outro e ninguém sabia de quem era. Mais sem dono que o de bêbado, como eu já disse. Até que, alguns anos atrás, houve uma organização maior e estas estações, edificações, casas de turma, cabines de chaves, que ainda não foram cedidas, porque algumas já foram cedidas, algumas doadas, algumas concessionadas a prefeituras, as que não foram cedidas foram parar na mão da SPU. O que é a SPU? É a Secretaria de Patrimônio da União. Então, basicamente, as estações não preservadas, as edificações todas do entorno, o espaço ferroviário, que não é o leito é das concessionárias, o espaço ferroviário está nas mãos da SPU. E o que uma prefeitura hoje, se quiser preservar uma estação, tem que fazer? Uma prefeitura ou uma instituição privada como uma ONG tem que recorrer ao poder público. Por quê? Vamos voltar ao exemplo. Eu sou prefeito da cidade X e eu quero que a minha estação seja reformada. Então, eu como prefeito, como representante da cidade, com o meu secretário de transportes, ou infraestrutura ou turismo, vou encaminhar um pedido à SPU para que essa estação passe para as minhas mãos, ou doada ou cedida por um período X de tempo. Uma vez nas minhas mãos, aí eu sou responsável por exploração, por restauro, por projetos que envolvam a estação, e eu, como prefeito ou como prefeitura, posso até passar para outras pessoas. Mas hoje não é mais possível que eu, por exemplo, ONG de preservação ferroviária, vá direto à SPU e peça uma estação ou peça a guarda de uma estação. Isso não acontece mais. A SPU ela faz um caminho ponto a ponto. Ela pega aquele patrimônio, cede ou concessiona para uma prefeitura, a prefeitura da cidade se torna responsável e aí sim vai decidir como se isso é explorado, se por ela própria ou por terceiros. E aí nós temos o nosso quarto ponto aqui do nosso esquema, que é a questão de vontade e política, ou vontade é política. Nem todas as cidades têm exatamente a consciência da necessidade de preservar o patrimônio ferroviário. E chega a ser irônico, porque são cidades que falam de patrimônio histórico, que se colocam como turísticas, mas que rechaçaram, aliaram, deixaram de lado a ferrovia dessa história. Então, é preciso haver conhecimento histórico, é preciso haver estudo de memória, é preciso que os administradores da cidade entendam a importância da ferrovia para a cidade, porque isso vai despertar neles a vontade de preservar aquele espaço e por meio da política, da negociação de verbas, enfim, a cidade pode ter esse espaço na mão e só assim
depois de ter a cessão dessa estação, desse espaço ferroviário da SPU para a cidade, pode começar a explorar no sentido de restauração, reforma e no sentido de reuso ou aproveitamento daquele patrimônio, certo? Na segunda parte do vídeo eu vou dar alguns exemplos de estações, mas antes disso eu tenho um recado para você. O meu recado, antes de chegar a exemplos de estações cuja preservação é um desafio, é para que você acompanhe aqui o nosso canal. Por favor, curta esse vídeo se gostou, deixe o seu comentário, é muito importante para mim que eu tenha esse feedback dos assuntos ferroviários aqui abordados. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, siga o nosso Instagram de ferrovias, que é o memoriaferroviaria.sp, memoriaferroviaria.sp, tem várias fotos feitas por mim ao longo de todos esses anos, ou caso você queira alguma pauta ferroviária específica, o e-mail é memoriaferroviaria.sp@gmail.com. Na semana que vem a gente volta para discutir exemplos práticos e desafiadores da preservação do espaço ferroviário. Aquele abraço e até lá!